A ideia de que a condição de gênero ela é formada dentro da sociedade patriarcal é uma ideia que já caiu por terra. Até 1990, um médico ele tratou de uma criança, uma criança, o Dr. Dront Dissey, psiquiatra infantil do Hospital Nacional de Oslo, na Noruega, na década de 1930, tratou o caso de uma menina chamada Vitória. Depois de todos esses fracassos, ele acabou abandonando o método que era do Dr. Money, tá? Mas o que acontece? Essas crianças intersexuais é um caso grave que acontece, que são crianças que nascem com dois sexos. E aí tem que fazer uma cirurgia para ver qual dos sexos a criança irá ficar, eles vão deixar a criança com aquele sexo ali. Então, o que acontece? A Vitória, ela foi tratada, ela nasceu tudo, só que como não deu certo, hoje em dia, o que eles fazem? Eles colhem a amostra para saber se o cérebro está sendo estimulado por hormônio masculino ou hormônio feminino. Então, através desses hormônios é que eles fazem a cirurgia, e não mais pelos conselhos do Dr. Money, que é um psicólogo que cunhou o nome gênero em 1950. Então, esse Dr. Money foi o que constituiu essa ideia, de gênero. O que ele dizia, o Dr. Money? Que a criança, quando ela nasce, ela não tem sexo, ela é neutra, e que se tu criar uma criança como sendo do sexo feminino ou masculino, ela vai responder daquela forma, porque aquilo ali foi uma circunstância, como estava dizendo lá a outra, o que nós estávamos acabando de estudar aqui, tá? Que a criança, que seria algo condicional. Então, esse Dr. Money, ele também é adepto dessa ideia, e foi ele que criou essa ideia do gênero, tá? Ele tinha uma clínica e tal, ele dava entrevista, ele saía nas revistas, ele começou a ficar famoso com esse caso, com essa questão. Aí agora eu vou falar para vocês do caso Heimer, que foi uma família, e que o Heimer, eles eram gêmeos, tá? E eles foram fazer uma cirurgia normal, que era uma circuncisão, ali, e quando foi feita a circuncisão, o médico que fez a circuncisão errou no procedimento e queimou todo o pênis do rapaz, da criança. A mãe, desesperada, não sabia o que fazer, começou a ver entrevista do Dr. Money ali, que ele estava aparecendo muito ali, ele apareceu no New York Times, altos elogios, colocando aquela pessoa ali, engrandecendo, como eles gostam muito de fazer nos meios de comunicação, exaltar as pessoas que eles concordam, com aquele tipo de pensamento. E aí ele pegou e fez, aí a mãe desse rapaz, do Heimer, ela ficou escutando a entrevista na televisão e resolveu procurar o médico. Aí o médico fez a cirurgia, e depois que o médico fez a cirurgia para que esse menino, o Heimer, se tornasse uma menina, ele fez uma cirurgia e dizia para a mãe, e treinava os meninos, treinava os dois como se eles fossem, como se o Heimer fosse uma menina realmente, desde pequeno, tá? Isso aí aconteceu com ele quando ele era criança. E aí ele foi sendo treinado para ser como uma menina, só que ele, quando ele era criança, ele queria brincar com os brinquedos do irmão, ele brigava, ele chorava, ficava bravo. E aí o que aconteceu? Já desde os 2 anos ele disputava os brinquedos, tá? E esse doutor também, depois que eles cresceram, o irmão contou que ele forçava até, o doutor forçava eles até a fazer de conta que estavam fazendo situações
desagradáveis, tipo assim, tivesse fazendo sexo e que um fosse uma menina e um para ir treinando também essas coisas, tá? E aí quando chegou com 15 anos, o Heimer, ele via que tinha alguma coisa estranha nele, não sabia o que que era, os pais contaram para ele qual era o problema e aí finalmente ele entendeu qual o problema que ele tinha, que era esse, porque ele não sabia que ele tinha sido um homem, que ele tinha, né? E aí o que aconteceu? Ele pegou e foi sendo criado dessa forma, e aí ele pegou e resolveu fazer uma cirurgia para voltar a ser homem novamente, tá? Então ele começou a fazer uma série de cirurgias porque ele não se sentia mulher, apesar de ter sido criado como uma mulher, e isso aí caiu por terra essa ideologia do Dr. Money, que era a questão de que nós somos condicionados, né, quando a gente nasce, para ter um tipo de sexo, que o sexo não existe, que nós somos neutros, né? Então isso aí é uma grande prova de que ele estava errado, tá? Outra coisa aqui, tem um médico aqui, o Dr. Dront Desent, psiquiatra infantil do Hospital Nacional de Oslo, na Noruega. Tá, não, mas aí o que aconteceu? Depois disso, alguns médicos, né, que ficaram desconfiados do Dr. Money. Por quê? Porque o Dr. Money depois, quando o menino tinha mais ou menos uns 5 anos, esse Dr. Money, ele aparecia assim nas revistas, dizendo que tinha dado tudo certo e tal, e ficou esse caso dessas crianças, ficou famoso, né? Ele ficou famoso por isso. Só que chegou um tempo que ele não falou mais, e aí uns amigos dele, que também eram médicos, desconfiaram e foram procurar o Heimer. Aí descobriram toda a história, descobriram que ele não tinha aceitado ser uma menina, e que ele só descobriu com 15 anos, e que ele tentou reverter isso para voltar a ser um menino, né? Aqui, quem fez isso aí, quem foi procurar, é o biofísico e professor de anatomia, o Dr. Diamont, e o psiquiatra resolveram investigar e por causa do silêncio ele foi descobrindo, né, tudo isso, né, que desde os 2 anos, a Brenda, porque eles chamavam de Brenda, né, o Brian era chamado de Brenda, disputava com seus irmãos o brinquedo e rasgava a roupa, porque tinha uma revolta, né. Agora sim, gente, olha só, a família que o Dr. Money acabou destruindo por conta desse negócio de dizer que a pessoa é neutra, né? A Janete, a mãe do Brian, tentou suicídio. O Davi, que era o irmão do Brian, o David, como o Brian passou a se chamar depois que ele fez essa mudança, voltou, né, a ser homem, no caso, né, começou a fazer essas cirurgias, ele passou a se chamar Davi, tá? Ele tentou suicídio, o pai se tornou um alcoólatra e Bruce, seu irmão gêmeo, tornou-se delinquente e provavelmente também tenha cometido suicídio por overdose, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre a Judith Butler. Ela vai retomar as ideias do Dr. Money. Apesar dos apesares, ela retoma, e o Hospital de John Lopkins destituiu dos experimentos de gênero, tá? Então, seguindo os conselhos do chefe psiquiatra, aliás, desculpa, gente, o meu óculos tá ruim mesmo para ler, tá horrível. Ele desistiu, tá? Esse hospital John Lopkins, ele acabou desistindo por conta disso e dos conselhos que ele foi recebendo dos psiquiatras. Por que ele desistiu da questão de fazer essas excursões assim e essas cirurgias, tá? De gênero? Porque seguiu o conselho de um psiquiatra, tá? Que era o chefe de psiquiatria daquela instituição. Então, tinha um chefe de psiquiatria que tratava das pessoas que iam mudar de sexo, tá? Ele disse, o chefe da psiquiatria disse o seguinte, ó, era 20 vezes maior entre pessoas, o número de suicídio, pessoas que se suicidavam, eram 20 vezes maiores
entre pessoas transexuais que tinham se submetido à cirurgia de ressignação do que a taxa de suicídio entre não transexuais. Tá? Então, por isso que o hospital, esse aí, ele acabou desistindo porque seguiu o conselho do próprio psiquiatra do hospital, tá? Bom, depois é só mais um pouquinho aqui e nós já vamos acabar, tá? Eu vou para o último videozinho, certo?